Hi guys! Hoje eu tô aqui de novo com o Vitor do canal Everyday e a gente vai falar um pouquinho sobre a vergonha de falar inglês. Gente, como isso é um problema para os adultos, né, Vitor? Sim, é um problema muito comum, principalmente para quem tá aprendendo inglês e tem que se comunicar em situações diversas da língua, mas acaba ficando com vergonha muitas vezes por ser um falante nativo ou por ser alguém de outro país, tem medo do próprio sotaque. A gente vai trazer algumas questões sobre isso, certo? Tem um site que a gente vai colocar nos links que só mostram pessoas de outras línguas falando uma segunda língua. E aí a gente observa como a questão do sotaque é inevitável, né? Você tem uma primeira língua e aquela sua primeira língua com certeza vai influenciar a segunda língua, né? E o sotaque é uma das influências da primeira língua. Agora vamos mostrar um vídeo, Vitor, para o pessoal ver, de uma pessoa de outra nacionalidade falando português. O que vocês acham dela? Vocês ririam dela, por exemplo? Para meu aniversário, mamãe queria fazer uma festa grande para mim, porque para ter 18 anos e tudo, mas eu não queria, eu só queria um bocado de comida brasileira com amigas e só comer comida brasileira. Então ela fez feijoada e coxinha e pão de queijo e brigadeiro e tudo. Então, gente, vocês ririam dela? Alguém riria dela? Por favor, né? Ela tá falando, ela se comunicou, ela fez erro? Fez, mas todo mundo faz. E o sotaque e os erros são parte do aprendizado. Isso não quer dizer que você não tenha que se jogar e correr atrás de aprender. A gente só vai aprender errando. Então, assim, da mesma maneira que quando a gente recebe um gringo, a gente vê que ele tá tentando falar, a gente acha até engraçadinho, né? Mas a gente não ri da cara dele, a gente não ridicula a pessoa. Então não existe isso. Você não tem que ter medo de sair para um outro país e falar. A gente pensar também, Érica, que o objetivo dela ali era se comunicar, era contar uma história. E se ela conseguiu contar essa história de maneira completa e fazer com que ela fosse entendida, ela realizou a comunicação. E esse é o mais importante de falar. E agora eu tenho uma pergunta pra você, que provavelmente é uma pergunta de muita gente que assiste os seus vídeos. E se eu não sei? Meus alunos sempre perguntam, meu Deus, e agora? Eu não sei o que falar. E se eu não entender o que a pessoa está falando, se a pessoa tiver um sotaque diferente do que eu estou acostumado, um sotaque de inglês diferente do que eu estou acostumado, o que eu faço, Érica? Qual que é a solução que você dá para os seus alunos? Eu acho que o vídeo vai ilustrar bem o que a gente pode fazer. What do you think of Ben's feet out? Obviously, Brazil is the home of the Havaiana. We're having a heated debate in the studio today, Anita, about whether or not men, or indeed women, should have their feet out, obviously because we're enjoying a heat wave at the moment. How do you feel about that? Yeah, actually, I didn't understand anything you said. You're very fast. Gente, a Anitta foi dar entrevista num canal britânico de TV. Ela falou inglês super lindo, super tranquila, só que os caras começaram a falar um monte de coisa que ela não sabia. O que ela fez, gente? Ela falou que não sabia. Simplesmente assim. I didn't understand what you said. Can you repeat that? Oh, sorry, I didn't get that. Você sinaliza pra pessoa que você não entendeu. Até em português, né? Às vezes a gente tá conversando com alguém e a gente não entende o que a pessoa fala. Então você simplesmente diz que não entendeu. Não tem que ter vergonha, né? Tem que se virar. Sim, é muito comum esse tipo de situação para quem está aprendendo, mas também para quem é avançado, porque você não é obrigado a saber tudo, você não é obrigado a prestar atenção em tudo que a pessoa fala. Eu achei a saída da Anitta uma saída de classe mesmo, porque ela conseguiu, sem problema algum, só simplesmente falar assim, olha, eu não entendi nada do que você falou, e acabou virando até uma piada ali, uma brincadeira entre todos. Então, não tem que se preocupar com isso, não tem que pensar que isso vai ser motivo para que as pessoas pensem mais ou menos de você. Pelo contrário, ela se saiu muito bem, porque depois ela conseguiu ainda responder o que o rapaz perguntou e tudo mais. Não foi problema nenhum, ela estava num programa de televisão ao vivo, e ela mostrou, eu não sei tudo, e você não é obrigado a saber. O inglês também é usado toda vez que a gente está falando com uma pessoa que não fala a mesma língua que a gente, né? Ou numa situação em que o inglês é a língua comum, né? Por exemplo, no avião. Você vai fazer um voo internacional para países que não falam inglês, a língua franca do avião é inglês. Então, o inglês ele também tem essa função de língua franca. E aí, nesse caso, quando você tem diversas nacionalidades falando a mesma língua, o inglês ele é o mais importante, né? Porque vai ser aquele fator que vai permitir a comunicação, né, Vitor? Já aconteceu comigo, por exemplo, uma situação em que eu era professor de português como língua estrangeira, que ainda é uma profissão que atualmente eu não estou exercendo, mas eu tenho formação para isso.
e eu tinha que ensinar português para uma aluna que é falante, que era chinesa, né? Ela ainda é. Então eu tive que ensinar português para uma aluna chinesa. Eu não falo chinês. E ela, quando começou a ter aulas comigo, ela não falava português. Nós usamos inglês como língua de contato ali para que ela conseguisse me compreender e para que ela pudesse aprender. Então o inglês ele é muito usado como língua franca em diversas situações. Tem uma outra situação que aconteceu comigo também, que foi numa sala que eu dava aula de inglês básico e eu tinha alunos que eram falantes de espanhol e alunos falantes de português. E era muito legal porque no ambiente da sala de aula ali, a saída deles, quando não conseguiam entender alguma coisa, algumas diferenças entre espanhol e português, eles recorriam ao inglês para conversar. Então é muito legal que eu consegui ver na realidade, tipo, isso sendo usado de verdade, o inglês como língua franca entre pessoas de países que não falam inglês. Exato. Eu também já dei aula de inglês para um árabe e ele só falava francês. Então, assim, é também importante você saber, na hora da aula, né, você saber a língua do outro, porque ajuda a comunicação. Então, quando eu estava dando aula de inglês para ele não falava nem português e eu não falava árabe, e ele também não falava inglês, porque ele estava aprendendo inglês, não havia língua franca que a gente pudesse usar. E aí foi mais difícil essa comunicação. Por isso que existe uma vantagem em você ter um professor, você que fala português e está aprendendo inglês, você ter um professor que fala português ajuda no inglês, porque muita gente busca, às vezes, um professor americano ou um professor britânico, porque eu vou aprender melhor. Isso não tem nada a ver. Inclusive, se o cara falar a sua língua, isso facilita o entendimento e facilita a comunicação, porque eu, como falante de português e aprendiz de inglês, porque eu também já lá atrás comecei a estudar inglês, eu sei as dificuldades de um falante de português ao aprender inglês. Então, isso também é um mito, né, Vitor? Que as pessoas acham que existe, o inglês de tal lugar é melhor, ou porque a pessoa nasceu nos Estados Unidos é melhor eu ter aula com ela do que com um brasileiro. É um mito muito comum e ele é totalmente enganoso, porque a gente não consegue nem descobrir de onde saiu esse tipo de coisa. É muito claro e é muito fácil de enxergar que um professor que passou pelas mesmas dificuldades ou que passou por dificuldades parecidas com as suas, ele vai saber te ajudar e te socorrer ali nos momentos que você precisar. E também é muito importante falar que muitas vezes as pessoas não entendem isso, mas ensinar é uma técnica. Existem cursos, existem graduações, cursos de aprimoramento, cursos de aperfeiçoamento para professores, porque ensinar é uma técnica, então existem técnicas e processos envolvidos nisso. Não é simplesmente você só chegar e falar, as coisas são diferentes, elas envolvem um processo. Então, no meu canal, se você for professor de inglês ou se você tiver interesse em descobrir como é esse mundo, clica no link que a Erika vai deixar aqui embaixo, que é o link para o meu canal. E eu falo exatamente sobre isso. Eu falo de metodologia para ensino de línguas, metodologia para ensino de língua inglesa. E existem técnicas, existem processos que envolvem essa aprendizagem, esse ensino de línguas. Então, não é uma coisa simplesmente assim, porque você fala, você consegue ensinar. Faz um exercício bem simples e pensa assim, você fala português, certo? Você sabe ensinar português? Se aparecer alguém que não sabe falar a sua língua, você sabe ensinar ela? Então, é um processo que envolve, sim, técnicas, e a gente tem que considerar o trabalho do professor como um trabalho técnico, sim. Tá bom? Existe muito preconceito sobre isso, fala assim, que o professor nativo, ou que o professor é assim, ou o professor é assado. Eu sempre falo que o melhor professor é realmente o professor. Se ele for professor da sua língua nativa, melhor ainda, porque ele vai conhecer as suas dificuldades e vai poder te ajudar sobre isso. Isso é super importante. Eu também gravei um vídeo sobre mito, gente. Vou deixar também o link aqui para vocês darem uma olhada. Você que é aprendiz de inglês ou você professor de inglês. Muitas vezes esses mitos vêm até do próprio professor de inglês, né? Então a gente tem que quebrar, porque isso realmente não existe. É a mesma coisa do inglês melhor. O que eu tenho que aprender? Inglês britânico, inglês americano? Gente, isso é maior bobeira. Você tem que aprender inglês para se comunicar no mundo. Você que trabalha usando o inglês, você sabe disso. Você fala com indiano, você fala com francês, você não usa o inglês só para falar com um nativo de inglês. Então é bem importante a gente compreender essas coisas para a gente não cair em armadilhas. E ensinar em inglês não é só você ir lá e conversar com a pessoa, é você preparar a aula, é você se dedicar, é você entender o erro do outro, você ter a técnica também para passar o conhecimento.
ponto, você saber o que o seu aluno necessita. Então, na aula particular, a gente faz tudo isso. A gente faz uma análise do que o aluno está trazendo e quais as dificuldades dele e onde ele deve chegar e o que ele precisa fazer para chegar lá. Então, a pronúncia deve ser a sua menor preocupação. Você tem que se preocupar em saber as estruturas da língua, em saber situações de comunicação para que você realmente se comunique no mundo. E existem diversos sotaques e são todos lindos e maravilhosos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Adorei falar com você, Vitor. Eu que agradeço. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui no seu canal com vocês. Ok. Thank you, guys. See you later. Bye, bye.